Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para a nossa 11ª aula de Checkpoint. E o tema de hoje é VPN Client to Site ou Remote Access. E antes de iniciar, o conceito bem simples assim de uma VPN Client to Site seria uma conexão pontual de um usuário remoto à rede interna do corporativo, por exemplo. Então, um uso, por exemplo, desse tipo de acesso seria, por exemplo, existe um diretório de rede lá dentro de um ambiente corporativo onde tem diversos documentos, por exemplo, e uma pessoa que está na sua casa queira acessar esses documentos que estão nesse diretório. Então, para ser estabelecida uma comunicação segura, então é utilizado a VPN para fazer esse tipo de acesso. E esse acesso seria client to site, ou seja, um cliente até um site. Então, isso é feito muito comum no ambiente corporativo. Por exemplo, o usuário está em sua casa e ele quer, por exemplo, imprimir em uma impressora dentro do ambiente corporativo, quer ir lá acessar um diretório, quer acessar um servidor, quer acessar uma intranet, algo do tipo, e isso você consegue fazer através da VPN. Então, antes de iniciar a aula, já se inscreva no canal aí, ative o sininho, curta e compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, pois isso ajuda muito para o crescimento do canal. Então, vamos iniciar. E para começar, a primeira coisa que você tem que fazer no Fire da Checkpoint é ativar a Blade de Mobile Access. Quando você ativa essa Blade aqui, Mobile Access, você está habilitando a função de acesso remoto. Para fazer esse tipo de acesso remoto, você precisa adquirir uma licença. Dependendo da linha que você adquire, vem 50, 100, 200 conexões VPN simultânea, aí vai da necessidade do seu ambiente. Quando você habilitou a Blade de Mobile Access, ele dá 3 opções. A opção de SSL VPN. O que seria isso? Seria você conectar a VPN através de um navegador, seja o Chrome, seja o Firefox, seja um outro navegador. E com isso você consegue estabelecer a conexão VPN. Nós não vamos usar isso nessa aula. Se alguém tiver interesse em aprender sobre esse conteúdo, coloca aí nos comentários, que aí eu faço uma aula sobre isso. A mesma coisa, o Mobile Access, Mobile Device, seria para acesso a VPN através do seu celular Android ou do seu celular da Apple. Também não vai ser o caso dessa aula. Se vocês quiserem, faça a mesma coisa. Deixe um comentário aí. E aí eu posso estar, dependendo da quantidade de pessoas querendo conhecer esse recurso, eu faço um vídeo. No nosso caso aqui, vamos fazer a de desktop ou laptop, que vai usar um Windows ou um Mac para fazer o acesso remoto. Então, vamos lá. Quando você faz esse acesso, você pode fazer a integração com AD. Se você não quiser fazer a integração com AD, você clica aqui, eu não quero, e ele já vai liberar o Next ali. Se não, que é o mais comum, ainda mais em ambiente corporativo, é você estar integrado com AD, justamente para você usar permissão, quem pode, quem não pode acessar. Então aqui já vai aparecer o AD. Se não tiver listado aqui, você quiser adicionar um outro domínio, você clica para adicionar e faz a inserção desse outro domínio. No caso nosso aqui já está configurado, só dá um connect, ele vai tentar falar com o servidor do AD. Lembrando que para fazer essa comunicação você tem que abrir a Smart Console dentro do ambiente, não dá para fazer isso remotamente, senão ele vai dar erro aqui na conexão. Só dá um next e a Blade já está ativa. Então, só dá um finish. Quando você dá um finish aqui, ele vai adicionar essa posição aqui de Mobile Access. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a configuração. Então, aqui você pode ver ó, que não foi habilitada a opção de SSL VPN em linha de Mobile Device. E aqui tem duas opções. Uma é a unificação das políticas de acesso ou a Legacy Policy. Se você vem de uma versão muito anterior
que já tinha sido configurado, por exemplo, várias políticas de mobile access, e você tem que deixar essa opção marcada. Se você está começando do zero, pode deixar a unificada, que é a mais moderna e atual que está sendo utilizado. Então, vamos explicar um pouquinho rapidinho sobre os menus, vamos dar uma passada por cima. Então aqui, por default, o método de autenticação sempre é username e password, que é o nome do usuário e a senha, mas existe opções aqui para, por exemplo, você colocar um certificado mais usuário e senha para que a pessoa possa conectar. Existe a opção, por exemplo, você colocar um certificado pessoal e você usar a opção de mais username. Então você pode fazer aqui várias combinações e você pode fazer até um novo, se você quiser aqui criar um novo tipo de método de autenticação, você pode fazer, vai de Quantum Radius, alguma coisa diferente. Seria aqui para fazer autenticação de 2 fatores, algo do tipo. Mas vamos deixar o padrão aqui, que é usuário e senha. Office Mode. O que é o Office Mode? Por default, ele vem assim. Quando você habilita a função de Mobile Access, ele pede para você fazer o quê? Um pool de DHCP. Então, por padrão, a Checkpoint criou esse objeto, CP Default Office Mode Address Pool. E nele vem configurado uma subrede /24 para você estar distribuindo em todas as pessoas que vão acessar sua rede. Então, a gente vai usar essa opção, que é a opção recomendada e default, mas nada impeça de você, por exemplo, se quisesse colocar uma outra rede aqui e selecionar ela para estar fazendo a utilização dessa subrede. Por exemplo, é de conta se fosse distribuir a subrede 10.10.10.000/24, mas vamos manter o default aqui. Então, aqui é um portal customizado para quando vai acessar o portal lá, ele exibir uma informação. O default é em inglês, mas você pode alterar o idioma. E aqui você pode colocar um logo da empresa, algo do tipo. Aqui é para acessar o portal SSL VPN. Não habilitamos isso, mas eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, seria colocar esse site aqui para você acessar. Aí ele pediria usuário e senha aqui para você colocar e com isso você conseguiria acessar. Mas não é o nosso caso aqui, eu nem habilitei, então não vai funcionar. Aqui é a opção do SSL. Se você tem algum proxy, aqui é se você quer colocar, por exemplo, você tem uma empresa e você quer que o usuário acessa através de um servidor DNS que vocês têm dentro da empresa. Então, marcando daqui vai ser usado ele, por exemplo, se eu tivesse querendo usar o IP de um AD, alguma coisa, então ele faria isso. Ou se eu quisesse colocar, não, vai ser resolvido por um DNS externo, mas não é o nosso caso, não vamos usar isso. E aqui é servidor de WINS também, para você habilitar, colocar o seu servidor de WINS da sua empresa. Você coloca aqui, sem problema, a gente não vai usar. Essa opção aqui, que é tradução de link, não vamos estar utilizando. Endpoint Compliance é uma outra parte de o antivírus estar em compliance com a rede, não vamos utilizar também. Isso daqui é um espaço seguro do Checkpoint, não vai ser usado. E cápsula também é uma opção de notificação por push no Android e iOS, essas coisas também não vai ser usado. Então, a gente já fez a mudança que a gente tinha que fazer. Vamos dar um OK. Deixa eu só entrar aqui. Dentro também de VPN Clients daqui, também tem as opções. A opção do Office Mode está aqui. E do acesso remoto também são outras opções que você tem. Uma opção também interessante, que é a opção isso daqui, de permitir que VPN clients roteiem o tráfego através do gateway. Então, seria quando você habilita essa opção, se você quer que
a pessoa que está remotamente acesse aquele ambiente, ela passa pelas políticas do Fire, então estaria habilitado aqui. Mas não vai ser o caso nosso aqui, então só mostrando mesmo a opção. Então vamos dar OK. Ele, quando eu pedir aqui para instalar, aqui vai aparecer esse símbolo do Wi-Fi aqui, é o de Mobile Access. Então vamos instalar a política. Enquanto ele vai instalando a política aqui, eu vou dar um modelo. A gente está com 2 computadores aqui. Esse computador aqui, vamos dizer, ele está atrás do Firewall. E ele... Deixa eu até mostrar aqui. Ele está com o IP 10.0.0.3. E a gente vai fazer uma conexão desse computador com ele aqui, só que fora da rede. Então, para esse computador ficar fora da rede, nós temos que vir aqui no nosso VMware, vai em Settings. Então a gente vai mudar ele aqui, que antes ele estava dentro do segmento de LAN, que era o túnel que a gente faz, vamos dizer assim, dentro do VMware para poder acessar aquela rede. A gente vai tirar disso e vai deixar em bridge. Quando eu coloco em bridge, vamos dizer assim, ele está fora do ambiente do Firewall, não vai estar passando por ele, vai estar acessando, vamos dizer assim, externamente. Por mais que seja localmente dentro do meu computador, ele vai estar pegando o IP que seria por Firewall considerado como alguém externo. Então vamos dar um OK aqui. E quando a gente faz isso, como ele vai pegar o IP do meu roteador aqui de interno da minha casa de internet, então ele vai ter que mudar esse IP dele aqui. Então como ele estava manual e essa daí não é minha rede de casa manual, a minha rede é uma outra subrede, ncpa.cpl. Então vamos atribuir aqui o endereço DHCP aqui. Então vamos tirar daqui e deixar ele OBT automático. Então agora ele vai pegar o IP da minha rede aqui interna da minha casa. Então se eu dou um IP config, ele já pegou o IP da subrede da minha casa. Então ele já não está mais passando por dentro do firewall que era a rede 10.0.0. Então o que nós vamos fazer enquanto isso? Vai acessar o site da Checkpoint e vamos baixar aqui. No site da Checkpoint, aqui mostra sobre que uma VPN é um acesso seguro, é um acesso remoto seguro, mostra que ele é integrado. Aí ele mostra que existe a VPN IPsec, que você usa através do client, que você baixa e instala. Também tem a opção de você usar o portal SSL VPN, que não vai ser o nosso caso. E aqui tem para ele baixar para Windows, Android ele vai aqui para a Apple Store e para Play Store do Google. E aqui seria acessando via navegador que ele abre um browser desse. Então vamos lá. No nosso caso a gente vai baixar o de Windows. Quem usa Mac baixa o de Mac. Aí o que acontece? Aqui ele dá a versão que ele está dando é 8540. Então já vai uma dica para quem está usando o seu Windows 11 aí, por exemplo, que saiu recentemente. Pega esse nome, joga aqui no campo de busca, dá um Enter. Deixa eu fechar essa tela aqui para ficar maior. Clique em Downloads e dentro de Downloads muda a relevância aqui para data. Então, ordenar por data. Então, ele vai pegar os mais recentes. Então, o mais recente é a 8640. Então, pode clicar na 8640 e clicar para fazer o download aqui do arquivo. Então, com isso, você está baixando a versão mais recente que pode ser que não dê tanto erro como umas versões mais antigas, por exemplo, no Windows 11. Mas no normal, é para aquela versão que está ali default funcionar tanto no Windows 11, no Windows 7, no Windows 10, sem problema algum. Então, pode estar baixando ela sem problema nenhum. Enquanto ele está baixando aqui,
Vamos ver lá se o Firewall já terminou de dar o deploy. Já terminou de fazer a instalação. Agora vamos para algumas explicações, que é o seguinte. Quando você faz um acesso remoto, você tem que fazer uma configuração do que a pessoa remotamente pode acessar. Então, para você fazer essa limitação do que a pessoa pode fazer acesso, nós iremos criar um grupo de rede. Que rede que essa pessoa vai poder acessar? Então, no caso, por exemplo, entrando aqui dentro de VPN Community, ele cria duas VPNs por default da Checkpoint. E a gente vai mexer na Remote Access. Então, na Remote Access, o que ele faz? Qualquer IP, o endereço que está atrás ali do gateway, ali do firewall, ele vai ser colocado na topologia. E isso não é interessante. Por que não é interessante? A pessoa, por exemplo, é um funcionário da portaria e de repente, quando você deixa desse modo configurado, esse cara da portaria tem o poder de acessar o servidor da empresa onde tem seus dados confidenciais, algo do tipo. E isso não é interessante. Então, o interessante é você fazer essa segmentação e deixar permitido o acesso remoto somente para as redes que a pessoa realmente tem que acessar. Então, por exemplo, vamos criar aqui um new network group. Vamos colocar o nome de VPN Domain Remote Access. Acesso remoto, um domínio de um domínio de VPN de acesso remoto. Então, dentro dele aqui, a gente vai colocar que rede que a pessoa pode acessar. Como o nosso computador que a gente quer acessar aqui, ele está na rede 10.0.0, eu vou colocar a rede 10.0.0 aqui. 10.0.0. Então, selecionei ele aqui. Então, a única rede que a pessoa, quando estiver acessando remotamente, vai aparecer para ela é isso. Por exemplo, eu quero também que ele acesse uma impressora. A gente não tem uma impressora aqui, mas se fosse o caso, a gente criaria um host. Aí, por exemplo, aí chamando vai de conta impressora e colocaria o IP aqui. Então, a pessoa, mesmo estando externamente, poderia usar o recurso de imprimir dentro da empresa, algo do tipo. E aqui você colocaria um IP. Vamos dizer que fosse esse o IP da impressora. Mas vou só cancelar aqui que era só um exemplo. Então, a pessoa poderia acessar essa rede e também a rede da impressora remotamente. Então, criamos o VPN Domain Remote Access, dá um OK. Ótimo. Agora aqui dentro de Remote Access, nós temos que fazer a edição desse firewall, que antes estava para acessar tudo, e na verdade agora a gente só quer que acessa o VPN. Então você escreve VPN aqui, Domain Remote Access. Então agora, quem tiver remotamente só vai acessar as subredes que estão dentro desse grupo de redes aqui, de subredes. Então, só dá um OK. Já foi configurado também. Deixa eu instalar a política. Eu vou instalar de thread preview, só de access control. Voltando aqui para o primeiro PC. Já baixou, pediu para instalar. Então vamos colocar aqui a senha de instalação de admin. Então ele vai carregar. Posso fechar já o navegador aqui. Dar um next. Então tem três opções aqui. Security Remote é um acesso remoto mais simples, com menos criptografia, com menos segurança. Então não recomendo usar ele. Esse daqui é a VPN com Endpoint Security. Então para você usar essa opção aqui, você também tem que ter o endpoint da Checkpoint. Então, você pode estar usando ele, mas você vai precisar de uma licença. E caso você só tenha licença de VPN, utilize essa segunda opção aqui, que é a que eu recomendo aí, caso você não tenha a de endpoint, que é mais segura do que essa daqui, porque além de ser um client VPN, ele ainda tem a parte do antivírus. Só aceitar. Local default, se quiser mudar, só mudar. Vou deixar no default, vou mandar instalar. Quando você faz a instalação disso, ele cria uma segunda placa de rede para vocês aqui. Como vocês podem ver, meu computador só tinha um.
ele acabou de adicionar uma placa de rede chamada Checkpoint Virtual Network Adapter. Então, foi adicionado. Agora, o clientezinho está instalado aqui, como vocês podem ver. Se der 2 cliques nele, ele vai perguntar se quer configurar um novo site. Aí você fala que sim. Aqui vai ser o wizard dele, né? O assistente de conexão. Dá um next. Ele vai pedir o IP. Aqui teria que ser colocado o IP público da empresa. Então, no nosso caso aqui, como é um ambiente de teste, vai ser um IP interno, um IP inválido, vamos dizer assim, que só vale para uma rede interna, mas no seu caso, se você estiver no ambiente corporativo, tem que colocar o IP público. Então, o nosso Fire aqui ele está no IP interno, que é o 92.168.50, e aqui você pode dar um nome. Vamos colocar aqui de Lab, VPN Lab. Então, ele vai fazer a conexão. Aí você pode dar um Next. Ele vai tentar falar com o Firewall. Se o Firewall responder, ele vai aparecer aqui. Se não aparecer, tem algum problema de configuração que vai ter que verificar. Então, por default, ele vai ser, ele vai pegar o standard aqui, que é usuário e senha. Existe para você também a opção de você selecionar um certificado que pode ser gerado pelo Checkpoint. Tem a opção de você usar um RSA, de conta um Duo, um Google Authenticator, algo do tipo, para você gerar aquelas segundo fator de autenticação. Não é o nosso caso. E são os métodos aqui. O mais comum, usuário e senha, e esse usuário e senha ele vai tirar da onde? Ou você criou manualmente no Fire, ou do AD integrado. No meu caso, nós integramos já o AD, então vai pegar do AD. Dá um Next, Finish. Você quer conectar agora? Sim, ele vai abrir aqui, já vai vir selecionado. Se você quiser criar um novo site, só clicar aqui. E aqui você vai colocar o seu usuário do AD. Então, antes de fazer isso, vou voltar aqui só para outro computador e vou mostrar uma coisa para vocês. O CP Default Office Mode, ele tem uma subrede. O default, ele sempre vai vir configurado com essa subrede. E você pode alterar essa subrede, vai de conta, eu quero que seja o IP 10.10.10.0/24. Eu quero mudar porque para mim a empresa aqui tem mais de 1000 acessos de VPN simultâneo, então aqui só teria 255, que é o /24 IPs, então tivesse fazer um /16, não sei. Outro tipo de máscara para atender a demanda que você tem, seria aqui que você alteraria. Nosso caso aqui, como é laboratório, é mais do que suficiente, até um /29 seria suficiente para estar usando aqui de acesso simultâneo. E ele já vem configurado, ele já vem com o NAT aqui configurado para que o acesso venha ficar por detrás do Firewall. Eu não vou alterar isso, mas se você quiser mudar uma subrede, é aqui. E por que eu mostrei daqui? Porque esse IP, essa subrede aqui que ele apareceu 172.16, vai ser atribuída aqui no PC1. Então, antes de eu conectar lá, eu queria mostrar isso. Então, se eu vim aqui e abrir dar um IP config, o CMD, ele está mostrando o meu IP e está falando que o outro outra mídia está desconectada. Se eu der um IP config /AUK mais completo, ele vai mostrar aqui para mim, ó, checkpoint, e ela está desconectada. A gente vai conectar e você vai ver que ela vai pegar um IP que é aquele daquela subrede, 172.16.10. Então, vamos colocar aqui um usuário. Vamos colocar o usuário que está logando na VPN aqui, vai ser o João. Na senha, vamos ver se eu não errei. Opa, coloquei errado. Tô com o Caps Lock desligado. Opa, não sei se eu... Cadê a telinha? Fechou a telinha, vamos lá. Então ele vai tentar conectar. Ele vai verificar, conectou com sucesso. E o que eu queria mostrar, que antes, vamos deixar essa tela grande, dá um CLS aqui e dá um IP config.
Como eu mostrei para vocês, aqui ele é a minha placa de rede normal, que pegou um 92.153, e agora ele tem um segundo endereço, que é esse endereço aqui, que ele pegou aqui, ó. Ele pegou o IP 172.16.10.1, que é o IP lá da subrede. Com isso, agora, eu consigo fazer o acesso ao ambiente interno, vamos dizer assim, da nossa empresa. Então, se eu vim aqui, ó, e dar um Alt print, ele vai mostrar as redes que eu tenho. Antes eu tinha só essa daqui, agora eu tenho a minha rede, que é o CPU Default Office Mode da Checkpoint. Então, com isso, e a rede 10 aqui também, que foi a única rede que eu deixei para que ele viesse ter acesso. Então, se eu vim agora nesse equipamento aqui e dar um ping nesse computador aqui, que o IP é o IP3, eu tenho que haver comunicação. Vamos lá. Só lembrando que ainda não criei a regra aqui, então pode ser que ele não deixe acessar, por causa que não foi declarada uma rede aqui. Então vamos lá. Vamos dar um ping 10.0.2. Aí o que aconteceu? Não pingou. Oh, desculpa, aqui o 2 não, 3. Eu digitei errado. Aí ele não tá pingando. Agora, por que ele não tá pingando? Porque não tem uma regra liberando esse acesso. Mas eu quero copiar isso daqui e mostrar para vocês aqui que existe uma tentativa de conexão. Então vamos colocar aqui. Vou colocar o DST aqui, porque é o destino, né? Eu tô saindo de lá, com o destino é esse daqui. E aqui mostrou que bateu na regra cleanup. Então o que nós vamos fazer agora é criar uma regra para que haja permissão disso daí. Então vamos criar uma regra aqui, uma regra acima disso, e vamos colocar um título também acima. Então aqui vai ser, ali de baixo era tráfego de rede, aqui vai ser tráfego de VPN. Acesso VPN a rede LAN. Então o que eu vou fazer aqui? Lembra que eu coloquei essa rede aqui que é o CP Default Office Mode? Então eu vou colocar aqui a origem, vai ser ela, com destino a minha rede 10.0.0, que é onde está o meu computador 2. Vou deixar aceito, vou colocar para colocar o log. E agora eu vou instalar a política. Você vai ver que agora instalando a política, eu vou deixar até um ping estendido. Vamos voltar para outro computador, vamos mandar instalar a política. E agora vai ter a política aqui permitindo que venha ter esse tipo de acesso. Vou deixar também aqui habilitado. E assim que concluir lá de instalar, que acabou de concluir aqui, já começou a pingar. E se a gente agora vier aqui e dar, ele até mostra aqui, ó, que o acesso foi feito. Como que foi feito esse acesso? O acesso foi feito via VPN. Então ele pegou o IP lá dele, ó, 172.16.10.1. Vamos confirmar lá. Então, CLS aqui, ipconfig/all, e ele vai mostrar aqui, ó, meu IP aqui é 172.16.10.1. Então eu venho desse computador para o meu computador daqui. Então, com isso, você já consegue mostrar que a VPN está funcionando de uma maneira correta. Está vindo esse computador que está numa outra subrede, vamos dizer assim, ele está lá na casa dele e está acessando o ambiente corporativo, e esse ambiente corporativo está dando acesso através dessa regra que foi criada aqui
para acessar qualquer conteúdo que esteja nisso daqui, de, de todos os serviços. Então, o VPN Client Site seria para isso. Então, vamos fazer. Eu quero acessar uma outra subrede. Então, eu vou mostrar uma coisa que eu não mostrei da outra vez. Aqui, por exemplo, o Route Print. Aqui era quando ele estava conectado. Agora, eu vou desconectar a VPN. E quando eu desconecto a VPN, se eu der de novo o Route Print, ele só vai mostrar as minhas redes internas aqui. Não tem quase nenhuma rede e a sua casa aí vai ser bem parecido com isso quando você não está usando o VPN. Essa rota 000 é a default gateway, que ele vai pegar a rota e jogar para o seu gateway, que daqui é o seu roteador de rede, para ele ir buscar esse endereço que você está procurando externamente. E ele só vai estar mostrando o padrão, é só a sua rede interna. Minha rede interna aqui é 192.168.1.0 e essa 127 aqui são as rotas de loopback. Então, não, e aqui é de broadcast. Então, funciona dessa maneira. Então, agora vamos fazer o quê? Eu vou colocar mais uma rede. Vai de conta que nós temos uma outra rede que você quer que aquele funcionário acesse no ambiente que está no ambiente corporativo. Então, vamos lá. A gente vai lá no Remote Access, de novo, dentro de Community, Remote Access. A gente criou aqui, lembra? VPN Domain Remote Access. Então, a gente pode vir aqui, que vai já ter o grupo que a gente criou, o grupo de rede, vai estar aqui. Ou, o mais fácil, como a gente já sabia o nome, era só digitar aqui VPN Remote, VPN Domain Remote Access. Então, aqui dentro dele, agora a gente vai adicionar uma nova rede. Vamos colocar lá, 192.168.100. Já tem aqui. Então, vamos adicionar. Agora, nós temos duas subredes. Então, quando eu fizer a instalação aqui da política, agora aquele computador remoto terá acesso a essas duas redes. Como a gente não tem configurado nada nessa rede, ela nem existe aqui nas nossas configurações. Então, isso é apenas um exemplo para você ver que a rota vai ser atribuída para quem está remoto acessar. Então, deixa ele aplicar aqui. Quando ele terminar de aplicar a política, eu posso conectar a VPN e aquela nova rota vai aparecer dentro do route print aqui quando você executar o comando do Windows. Deixa só ele terminar. E ali, nesse daqui, lembrando que não é somente redes que você pode colocar aqui. Você pode colocar, por exemplo, um host específico que você queira, como eu dei o exemplo outra hora, por exemplo, impressora. Você pode colocar o IP da impressora aqui e a pessoa remotamente só vai acessar aquele host específico, mais nada da subrede, por exemplo. Então, isso é muito bom para dar uma boa subdivisão do que a pessoa pode acessar e não deixar, como vem por default, acessar qualquer IP que está atrás do gateway, porque isso seria uma falha de segurança onde qualquer usuário remoto tem acesso a servidor, por exemplo, subredes, onde o acesso precisava ser privilegiado e, e a pessoa acaba tendo acesso indevido àquela informação. Então, isso é bom, sempre se segmentar da melhor maneira possível, restringindo a pessoa, o usuário tal, a só estar acessando isso. E uma outra opção que também dá para fazer é fazer uma access rule. Por mais, por exemplo, que a pessoa se conecte a essa rede 10.0.0, você pode criar outras regras baseado no seu AD que, por mais que a pessoa conecte a VPN, ele só vai alcançar aquele determinado equipamento, por exemplo, se você liberar através de uma access rule. Também é uma dica aí para você estar restringindo. Então você pode liberar, pode contar um monte de redes, como fosse deixar na opção default lá de todas as subredes, porém a pessoa vai listar aquele monte de subredes,
porém ela só vai ter acesso baseado naquilo que você permite para ela. Então, também é um outro modo de você fazer, que você pode deixar naquela configuração default aqui, a sua community aqui, que é você deixar ele aqui por default, deixar de acordo aqui com todos os IPs e você restringir aqui através de políticas de access rule. Então, por mais que é que o bom de você fazer assim é que a pessoa não consegue ver as suas redes internas. Então, por exemplo, você pega um prestador de serviço ali e você mostrar para ele todas as suas sub-redes também, que até, quem sabe amanhã, depois ele sai da empresa, ele possa vender essa informação para uma pessoa que não está bem intencionada. Então, se você faz esse motus daqui, você não deixa nem ele ver essas outras sub-redes e fica mais escondido, né, para a pessoa não saber. Então, só confirmando, não tenho rota nenhuma. Agora, quando a gente conectar no cliente, ele já vem com o nome aqui. Vamos digitar a senha. Ele já vai conectar aqui. Conectou. Quando a gente der um hot print, o que vai acontecer? Agora, lembra que a gente adicionou uma rede 192.168.100? Olha lá aqui. Então vamos traduzir isso daqui. O que isso daqui significa? Que a sub-rede 192.168.100 com a máscara 255.255.250, que é um /24, está acessível pelo gateway 172.16.10.2, ou seja, a sua VPN. Então, quando você digitar esse endereço no seu computador, ele vai jogar lá para dentro da empresa, que vai falar com o gateway, que essa outra aqui é o próprio firewall lá que vai estar respondendo essa requisição. Então, você tem essa rede, tem essa daqui também, que foi a 10.0.0, e com isso você está acessando o ambiente. Se você adicionar lá apenas um IP, ele vai mostrar, por exemplo, assim, um 72.16.10.255.255.255, seria um /32. Que seria, vai de conta daqui, se daqui vai de conta fosse a impressora, o IP da impressora. Mas não é o caso, é só um exemplo que eu estou dando. Então ele apareceria dessa maneira se você colocasse apenas um host. Então, se você voltar aqui, o ping que eu estava fazendo lá, continua pingando o computador lá, que está aqui dentro e atrás do firewall. Se você clicar aqui, você vai ver que ele está lá com o IP que é interno, que fica atrás do firewall. Então, espero que tenha gostado. Bastante informação, tem conteúdo ali que eu não cheguei a explanar, SSL, Mobile Access, essas coisas de acesso pelo celular e tal, mas que também dá para ser explorado, ser criado regras e você ter acesso também desses outros dispositivos. O vídeo ficou um pouco grande, não era a minha intenção, mas acho que deu para explicar bastante. Espero que você tenha gostado e se vemos aqui no próximo vídeo e até breve, pessoal.